Bom, vamos direto ao ponto. Nos últimos dias, o mundo cripto foi sacudido por uma polêmica daquelas, envolvendo nada mais nada menos que a maior corretora do planeta. A gente está falando de acusações bem sérias que colocaram a Binance, de novo, no centro das atenções. E tudo gira em torno desse número aqui. 1,7 bilhão de dólares. É uma quantia impressionante, né? Pois é, e ela está no coração de novas e graves acusações contra a gigante do mercado de criptomoedas. Tá, mas de onde saiu esse valor todo? E o que exatamente está acontecendo? Para a gente entender essa história, a gente precisa olhar para uma investigação interna que, supostamente, a própria Binance tentou deixar debaixo do tapete. Essa bomba estourou em fevereiro de 2026 com reportagens de jornais gigantescos como o The New York Times e o Wall Street Journal. Foram eles que trouxeram à tona uma investigação interna com descobertas, bem, no mínimo preocupantes. E o que essa investigação interna descobriu? Vamos dar uma olhada no que a equipe de compliance, a equipe que cuida das regras da empresa, teria encontrado. São esses detalhes que formam a base de toda essa confusão. Olha só o que o relatório teria apontado. Mais de 1.500 contas acessadas lá do Irã, muitas delas usando programas para esconder de onde o acesso vinha de verdade. E piora, parte desse dinheiro estaria ligada a grupos que sofrem sanções internacionais, como os rebeldes Houthi e até a Guarda Revolucionária do Irã. É bem sério. A cronologia aqui é fundamental para entender o tamanho do problema. As transações teriam acontecido entre março de 2024 e agosto de 2025. O que deixa tudo mais delicado é o que veio depois. No fim de 2025, o fundador da Binance, o CZ, recebeu um perdão presidencial. E aí, poucos meses depois, em fevereiro de 2026, essa história toda vaza. Fica a pergunta no ar, né? E agora, a parte talvez mais explosiva da denúncia. A acusação é que depois de apresentar tudo isso que encontraram, pelo menos 5 investigadores que trabalharam no relatório foram simplesmente demitidos. Ok, a gente viu o lado da acusação, que é bem pesado. Mas e a Binance? Com acusações tão graves assim, é claro que ela se defendeu. Vamos ouvir agora o outro lado da história. Sobre as demissões dos investigadores, a gente tem um clássico um disse, o outro desdisse. De um lado, a denúncia diz que foi uma retaliação clara. Do outro, a Binance afirma que o motivo não teve nada a ver com isso, e sim que eles violaram regras internas de dados e confidencialidade. Duas versões completamente diferentes. E não para por aí. A Binance também questiona a origem da informação. Em um comunicado oficial, eles dizem que a história toda é baseada em relatos de ex-funcionários ressentidos. Ou seja, eles estão basicamente dizendo que as fontes não são confiáveis. O principal argumento de defesa da Binance vem em forma de número. A empresa mostra este gráfico afirmando que, desde 2024, reduziu em 97% a sua exposição a entidades que sofrem sanções. Eles usam isso para dizer, olha, a gente leva as regras a sério, ao contrário do que estão dizendo por aí. Mas por que toda essa história é tão perigosa para a Binance justo agora? A resposta da gente está no passado recente da empresa com os reguladores americanos. Para entender o risco, a gente precisa lembrar deste outro número gigantesco. Em 2023, a Binance pagou uma multa de 4,3 bilhões de dólares para o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, o famoso DOJ, para encerrar uma longa investigação criminal. E aí que está o ponto-chave. Como parte desse acordo bilionário, a Binance ficou sob o monitoramento super rigoroso do governo. Se for provado que ela quebrou os termos do acordo, especialmente em relação às sanções, as consequências podem ser terríveis. A gente está falando de novas multas ou sanções ainda piores. No fim das contas, essa história toda se resume a uma grande briga de narrativas. E o resultado dela tem implicações gigantescas não só para a Binance, mas para todo o mercado de criptomoedas. Então, a pergunta que fica no ar é esta. O que a gente está vendo aqui é uma campanha para sujar o nome da empresa, liderada por funcionários insatisfeitos? Ou será que é a prova de que a maior corretora do mundo quebrou uma promessa seríssima que fez aos reguladores? Uma coisa é certa, o que sair daqui vai definir o futuro. Não só da Binance, mas pode mudar as regras do jogo e a confiança em todo o ecossistema cripto. O futuro do maior nome do setor está, mais uma vez, na berlinda.